Gustavo decidiu trocar a própria esposa pela amante. Bem ali, na frente de todo mundo, ele achou que seria a maior humilhação da vida de Mariana. Só não imaginava quem entraria naquele salão alguns minutos depois. Gustavo, você está falando sério? O salão inteiro ficou em silêncio. Mariana estava parada no meio do evento, segurando a pequena bolsa preta com força. Na frente dela, Gustavo segurava a mão de outra mulher. Uma loira alta, vestida de vermelho, com um sorriso debochado no rosto. Ele soltou um riso curto. Claro que tô. Já passou da hora de todo mundo saber. Algumas pessoas ao redor se entreolharam. Um garçom parou no meio do caminho com a bandeja na mão. Mariana piscou devagar, tentando entender se aquilo era mesmo real. Você trouxe ela pra cá? A voz dela saiu baixa. A mulher ao lado de Gustavo deu um passo à frente. Prazer, Larissa. 2 convidados cochicharam perto da mesa de bebidas. Gustavo soltou a mão da amante só para ajustar o paletó, como se estivesse fazendo um anúncio importante. Eu cansei de fingir, Mariana. Todo mundo aqui já percebeu. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram paradas, curiosas. Larissa cruzou os braços e olhou Mariana de cima a baixo. Relaxa. Isso já estava óbvio há muito tempo. Um copo tilintou quando alguém o colocou rápido demais na mesa. Mariana respirou fundo. Você está fazendo isso aqui? Agora? Gustavo deu de ombros. É o melhor lugar. Assim ninguém precisa ouvir versões diferentes depois. Um grupo perto da porta começou a cochichar. Eu e a Larissa estamos juntos e eu não vou mais esconder. Larissa sorriu de canto. Mariana ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos dela passaram por cada rosto ali. Pessoas que ela conhecia há anos. Alguns evitavam olhar diretamente para ela. Outros pareciam até esperando o próximo capítulo. Gustavo se aproximou um pouco mais. Então facilita as coisas para todo mundo. Não faz cena. Um homem perto da mesa soltou uma risada baixa. Mariana engoliu seco. Você trouxe sua amante para me substituir? Gustavo abriu um sorriso frio. Na verdade, sim. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Larissa passou o braço pelo dele. E olha, acho melhor você se acostumar. O silêncio ficou pesado no salão. Mariana apertou a bolsa com mais força. O rosto dela parecia tranquilo, mas as mãos tremiam. Gustavo inclinou a cabeça. Ou você prefere que eu explique tudo aqui? Um grupo se aproximou um pouco mais para ouvir. Mariana não respondeu. Por alguns segundos, ninguém disse nada, até que a porta do salão se abriu. O som ecoou pelo espaço. Algumas pessoas olharam na direção da entrada. Um homem alto entrou calmamente no salão. Terno escuro, postura firme. Caminhou direto, sem hesitar. E então, parou ao lado de Mariana. O rosto de Gustavo mudou na mesma hora. Ele ficou pálido. Não! Isso não! Larissa franziu a testa. Quem é esse? O homem colocou a mão de leve nas costas de Mariana. Ela levantou o olhar e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Gustavo deu um passo para trás. Você trouxe ele aqui? Mariana respirou fundo. O salão inteiro agora estava olhando. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. Quem era o homem ao lado dela, que tinha acabado de fazer Gustavo perder toda a confiança? O salão continuava em silêncio. Gustavo ainda encarava o homem ao lado de Mariana, como se tivesse visto um fantasma. A mão dele apertou a taça com tanta força que o vidro chegou a ranger. Foi então que Larissa soltou uma risadinha curta. Ah, pelo amor de Deus! Você trouxe um segurança? Algumas pessoas riram baixo, mas Mariana não reagiu. Ela só olhou para Gustavo por alguns segundos. Um olhar estranho, calmo demais para alguém que tinha acabado de ser humilhada daquele jeito. E foi naquele instante que um detalhe chamou a atenção dela.
o relógio no pulso de Gustavo. Um relógio que ela conhecia muito bem. Aquilo bateu como um soco, porque aquele relógio tinha sido o primeiro presente caro que ela tinha dado para ele, muitos anos atrás. E de repente 3 memórias vieram de uma vez. Você acredita mesmo em mim? A voz de Gustavo era bem diferente naquela época. Eles estavam sentados num pequeno bar em Belo Horizonte. Nada de luxo. Mesa simples, ventilador barulhento girando no teto. Gustavo usava camisa social barata e parecia nervoso. Eu acredito, Mariana respondeu. Ele deu uma risada desacreditada. Todo mundo acha que esse negócio vai falir. Ela segurou a mão dele. Então deixa eles acharem. Gustavo olhou para ela por alguns segundos, como se tivesse acabado de encontrar alguém que realmente estava do lado dele. Naquele dia, ele prometeu uma coisa. Quando tudo der certo, você vai ser a primeira pessoa que eu vou agradecer. Meses depois, a empresa dele começou a crescer. Primeiro devagar, depois rápido demais. E foi aí que tudo começou a mudar. Você não precisa vir nesses eventos. A voz de Gustavo já não era mais a mesma. Eles estavam na sala do apartamento novo, muito maior que o antigo. Mariana estava segurando um convite. Por quê? Gustavo pegou o paletó. Porque são reuniões de negócios, não é o seu ambiente. Ela franziu a testa. Mas antes eu sempre ia. Ele soltou um suspiro irritado. Antes era diferente. Mariana ficou parada. Diferente como? Gustavo olhou para o celular. Agora eu preciso lidar com gente importante. A frase ficou no ar. Algumas semanas depois, Mariana ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. A porta do escritório estava entreaberta e a voz de Gustavo vinha lá de dentro. Relaxa, ela não percebe nada. Outra voz feminina riu. Mariana congelou. Minha esposa ainda acha que eu sou o mesmo cara de antes. Mais risadas. O coração dela bateu tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Naquela noite, Mariana não fez escândalo, não chorou, não brigou. Ela só sentou na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. E pela primeira vez, entendeu uma coisa. O homem por quem ela tinha lutado já não existia mais. Então ela tomou uma decisão. Se Gustavo queria transformar aquela história em um jogo, ela ia esperar o momento certo para virar o tabuleiro. Um estalo de taça trouxe tudo de volta. Mariana piscou. O salão apareceu novamente diante dela. Gustavo ainda estava parado ali, olhando para o homem ao lado dela com o rosto completamente tenso. Larissa cruzou os braços. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Mas Mariana não respondeu. Ela apenas inclinou a cabeça, observando Gustavo com calma. Como se estivesse esperando exatamente aquele momento havia muito tempo. Mariana manteve o olhar firme em Gustavo por alguns segundos no meio daquele salão silencioso. Mas dentro da cabeça dela, tudo parecia voltar alguns anos atrás, para uma fase em que ela ainda acreditava que dava para consertar o que estava quebrando. Porque a verdade é que Mariana tentou. Tentou mais vezes do que qualquer pessoa ali imaginava. Numa manhã de segunda-feira, bem cedo, ela apareceu no escritório de Gustavo com 2 xícaras de café. A secretária levantou os olhos, surpresa. Ele está em reunião. Eu espero, Mariana respondeu. Ela sentou na recepção e ficou ali quase 40 minutos. Quando Gustavo finalmente saiu da sala, conversando com 2 empresários, ele parou ao ver Mariana. Você aqui? Ela levantou com um sorriso pequeno. Trouxe café. Os homens ao lado dele se entreolharam. Gustavo pareceu desconfortável. Eu estou ocupado agora. É rápido, Mariana disse. Ele pegou o copo de café. Depois a gente conversa. E saiu andando. Mariana ficou parada no corredor com a outra xícara ainda quente na mão. Naquela noite, ela tentou de novo. Gustavo chegou tarde, como vinha acontecendo cada vez mais. Ela já estava na mesa da cozinha com o jantar pronto.
Eu fiz aquela massa que você gosta. Ele largou as chaves. Eu já comi. Ela piscou devagar. Você nem avisou. Gustavo pegou o celular. Reunião. Mariana puxou uma cadeira. Gustavo, a gente precisa conversar. Ele suspirou pesado. Sobre o que agora? Ela demorou alguns segundos antes de falar. Sobre nós. Ele soltou um riso curto, sem humor. Mariana, não começa. Eu só quero entender o que está acontecendo. Gustavo encostou na bancada. Nada está acontecendo. Ela cruzou os braços. Então por que você quase não fica em casa? Ele ergueu as sobrancelhas. Porque eu trabalho. Você sempre trabalhou. Silêncio. Mas antes você voltava. Gustavo balançou a cabeça. Você está criando problema onde não tem. Mariana sentiu o peito apertar. Eu estou tentando salvar nosso casamento. Ele pegou um copo de água. Nosso casamento está ótimo. A forma fria como ele disse aquilo fez algo dentro dela tremer. Mas ela ainda não desistiu. Alguns dias depois, Mariana apareceu em um evento da empresa dele, um salão cheio de empresários, conversas altas e música baixa ao fundo. Ela viu Gustavo de longe e foi ali que ela percebeu algo estranho. Ele estava diferente, rindo alto, gesticulando, e ao lado dele, uma mulher que Mariana nunca tinha visto. Uma mulher loira, vestido vermelho. Larissa. Mariana caminhou até eles. Quando chegou perto, a conversa parou. Oi, Mariana disse. Larissa sorriu. Oi? Gustavo pigarreou. Mariana, essa é a Larissa. Ela trabalha com marketing. Larissa estendeu a mão. Prazer. Mariana apertou. Prazer. Mas havia algo no olhar dos dois que deixou o estômago dela embrulhado. Na volta para casa, Mariana perguntou no carro. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? Gustavo olhava a estrada. Alguns meses. Você nunca comentou. Porque não era importante. Ela ficou em silêncio. Ela parece bem próxima. Gustavo soltou uma risada irritada. Agora você vai começar com ciúme? Mariana virou o rosto para a janela. Eu só perguntei. Então para de inventar coisa. A conversa terminou ali, mas as mudanças continuaram. Mensagens no celular de madrugada. Reuniões que terminavam cada vez mais tarde. Viagens de negócios inesperadas. Um perfume diferente na camisa dele. Mariana tentou ignorar. Tentou acreditar nas respostas rápidas. Mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Até que, numa noite, ela tentou fazer algo simples. Ela entrou no escritório de Gustavo em casa. Ele estava sentado diante do computador. Você pode olhar isso comigo? Ela colocou alguns papéis na mesa. Eram documentos da empresa. Eu achei estranho esse contrato. Gustavo nem levantou a cabeça. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu sempre te ajudei com as contas. Ele fechou o notebook com força. Mariana, você não entende dessas coisas. Ela ficou em silêncio. Antes, você dizia que eu ajudava muito. Gustavo passou a mão no rosto. Antes a empresa era pequena. A frase ficou pesada no ar. Mariana engoliu seco. E agora? Ele pegou o celular novamente. Agora eu preciso lidar com gente do meu nível. Aquela frase bateu como um tapa, mas Mariana não gritou, não chorou. Ela apenas recolheu os papéis da mesa. Nos dias seguintes, ela percebeu outra coisa. As pessoas começaram a tratá-la diferente. Num almoço com amigos da empresa, alguém comentou: Gustavo está voando alto agora. Outro riu. Ele merece coisa melhor. Mariana ouviu aquilo fingindo não entender. Em outra ocasião, uma mulher cochichou perto dela. Você já conheceu a nova assessora dele? E riu. Aos poucos, Mariana percebeu que a história dela estava sendo reescrita, sem que ela participasse, como se ela fosse apenas um capítulo antigo, algo que ficou para trás. Mesmo assim, ela ainda tentou uma última vez. Numa noite silenciosa, Mariana sentou no sofá ao lado de Gustavo. Ele estava mexendo no celular. Eu sei que tem outra pessoa.
A frase saiu direta. Gustavo parou por um segundo. Depois soltou um suspiro cansado. Você tá paranoica. Olha para mim e fala que não tem. Ele não olhou. Isso já foi resposta suficiente. Mariana ficou observando o perfil dele por alguns segundos. O mesmo homem por quem ela tinha brigado com a própria família anos atrás. O mesmo homem que prometeu que nunca esqueceria quem esteve ao lado dele quando ninguém acreditava. Agora ele nem conseguia encarar os olhos dela. Foi naquele momento que algo mudou. Não foi um grito, não foi um escândalo. Foi silêncio. Mariana levantou do sofá devagar. Tá bom? Gustavo franziu a testa. Tá bom o quê? Ela pegou o celular na mesa. Você não precisa mais fingir. Ele riu com desdém. Mariana caminhou até o quarto, mas antes de entrar, disse uma última coisa. Só lembra de uma coisa, Gustavo. Ele olhou por cima do celular. O quê? Ela virou o rosto. História mal resolvida. Sempre volta. E foi naquele momento que Mariana parou de tentar salvar o casamento. E começou pela primeira vez a pensar em como sobreviver ao que vinha pela frente. Porque ela ainda não sabia exatamente como faria isso. Mas uma coisa já estava clara. Se Gustavo achava que podia humilhá-la e simplesmente seguir em frente, ele estava prestes a descobrir que algumas pessoas aprendem a ficar fortes. Exatamente no dia em que param de implorar. O problema não foi apenas a traição, foi o jeito que Gustavo começou a transformar aquilo em um espetáculo. No começo, era sutil. Pequenas coisas que pareciam detalhes, mas que, para quem estava vivendo aquilo, eram golpes diários. Num jantar com alguns investidores, Mariana chegou alguns minutos depois de Gustavo. Ela ainda estava tentando manter as coisas normais. Quando entrou no restaurante, viu o grupo sentado numa mesa grande perto da janela. Gustavo estava no centro e Larissa, sentada ao lado dele. Mariana caminhou até lá. Oi! Algumas pessoas responderam com um sorriso constrangido. Larissa apenas levantou a taça. Oi, Mariana! Gustavo nem levantou da cadeira. Você demorou. Ela puxou uma cadeira vazia. Trânsito. Um dos homens tentou quebrar o clima. Então, vamos pedir? Mas Larissa se inclinou para Gustavo e comentou em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Engraçado, achei que esposa de empresário gostava de chegar primeiro. Algumas pessoas trocaram olhares. Mariana apenas pegou o cardápio. Eu trabalho também, às vezes atraso. Larissa riu. Ah, claro, trabalho. O tom carregava uma ironia que ninguém ali fingiu não perceber. Gustavo tomou um gole de vinho. Larissa só tá brincando. Mariana levantou os olhos. Eu sei, mas o jantar continuou estranho. Cada comentário parecia ter duas camadas, e pouco a pouco Mariana percebeu que Gustavo não fazia nenhum esforço para impedir aquilo. Na verdade, às vezes parecia até incentivar. Alguns dias depois veio algo pior. Um evento grande da empresa, salão cheio, fotógrafos, empresários importantes. Mariana chegou vestida de preto, elegante, tentando manter a postura. Ela ainda era oficialmente a esposa de Gustavo, mas quando entrou no salão, percebeu algo estranho. Larissa estava lá, não apenas como convidada, ela estava ao lado de Gustavo, recebendo as pessoas com ele, como se fosse a anfitriã. Mariana caminhou até os dois. Boa noite. Larissa sorriu com exagero. Oi. Gustavo apenas disse, você chegou. Sim. Mariana olhou em volta. Você não comentou que ela viria? Larissa respondeu antes dele. Eu ajudei a organizar tudo. Um homem que estava perto cochichou com outro. Então é verdade. Mariana ouviu. Gustavo pareceu ignorar. Relaxa, Mariana. É só trabalho. Mas durante a noite a situação piorou. Larissa conversava com convidados como se fosse a nova dona do lugar. Em determinado momento alguém perguntou, vocês são casados há quanto tempo? Antes que Mariana respondesse, Larissa disse, isso aí está em fase de atualização. Algumas pessoas riram.
Gustavo também. Mariana sentiu o rosto esquentar. Ela tentou manter a calma. Você acha isso engraçado? Gustavo deu de ombros. Você tá levando tudo muito a sério. A frase caiu como um peso. Mas a humilhação ainda não tinha chegado ao pior ponto. Algumas semanas depois, houve um almoço com vários parceiros da empresa. Mariana foi convidada. Quando chegou, percebeu que a mesa estava cheia e apenas uma cadeira estava vaga. Do outro lado, bem longe de Gustavo, ela sentou. Durante todo o almoço, Larissa ocupou o lugar ao lado dele, rindo, tocando o braço dele enquanto falava. Em certo momento, um dos empresários perguntou: Gustavo, quem vai representar a empresa no evento do mês que vem? Gustavo apontou para Larissa. Ela. O homem olhou confuso. E sua esposa? Gustavo respondeu sem olhar para Mariana. Ela não participa mais dessas coisas. Algumas pessoas baixaram os olhos. Mariana sentiu um nó na garganta, mas ainda tentou se defender. Eu sempre participei. Gustavo deu um sorriso curto. Sim, antes. Larissa apoiou o queixo na mão. Mas os tempos mudam. Um homem na ponta da mesa soltou uma risada desconfortável. Mariana respirou fundo. Gustavo, podemos conversar depois? Ele nem respondeu. Continuou falando com os outros. Foi naquele momento que Mariana percebeu algo cruel. Para ele, ela já não existia. Era apenas um detalhe incômodo. Uma peça antiga que ainda não tinha sido removida. Mesmo assim, ela tentou reagir uma última vez. Alguns dias depois, Mariana encontrou Gustavo em casa. Larissa não estava lá. Era a primeira vez em semanas que eles estavam sozinhos. Mariana entrou na sala decidida. Isso precisa parar. Gustavo levantou os olhos do celular. Agora você vai dar ordem? Eu tô pedindo respeito. Ele riu. Respeito? Mariana manteve o olhar firme. Você tá me expondo na frente de todo mundo. Gustavo levantou. Você tá se expondo sozinha. Como assim? Ele cruzou os braços, ficando onde não deveria. Mariana piscou. Eu sou sua esposa. Ele inclinou a cabeça. Por enquanto. A frase cortou o ar, mas Mariana não recuou. Você vai assumir isso? Gustavo caminhou até a janela. Talvez. Ela deu um passo à frente. Então fala logo. Ele virou e disse algo que ela nunca esqueceria. Você ficou no passado, Mariana. O silêncio foi pesado. Mas o golpe final ainda estava por vir. Algumas semanas depois, houve o evento que mudou tudo. Uma grande festa empresarial. Salão cheio, luzes, música, empresários importantes de várias cidades. Mariana decidiu ir, mesmo sabendo que talvez fosse um erro. Quando entrou no salão, algumas pessoas olharam com surpresa. Outras cochicharam. Ela caminhou até o centro e então viu. Gustavo entrou no salão, mas ele não estava sozinho. Larissa estava ao lado dele, segurando o braço dele, como se fosse a esposa. Algumas pessoas começaram a comentar. Então é verdade. Ele trouxe ela. Gustavo caminhou confiante pelo salão. Quando viu Mariana, parou. O sorriso dele foi frio. Você veio. Mariana respirou fundo. Sim. Larissa olhou para ela com um sorriso largo, corajosa. Algumas pessoas se aproximaram discretamente para assistir. Gustavo levantou a voz. Já que todo mundo está aqui, o salão ficou silencioso. Eu acho justo deixar tudo claro. Mariana sentiu o estômago apertar. Gustavo, mas ele continuou. Eu e a Larissa estamos juntos. Murmúrios se espalharam. Ele passou o braço pela cintura dela. E muito em breve, as coisas vão mudar oficialmente. Larissa sorriu para a plateia. Algumas pessoas riram, outras apenas assistiram. Mariana ficou parada, sozinha, no centro de um salão cheio de gente, e naquele momento Gustavo disse a frase que ecoou como um tiro. Todo mundo merece alguém melhor. Algumas risadas surgiram. Mariana sentiu o peso de todos os olhares e entendeu.
Ele não queria apenas deixá-la, ele queria quebrá-la. Na frente de todo mundo, e por alguns segundos, parecia que ele tinha conseguido, porque Mariana ficou ali, imóvel, sem resposta, enquanto o salão inteiro assistia. Mariana não lembrava exatamente como saiu daquele salão naquela noite. Só lembrava do barulho, copos batendo, pessoas cochichando, algumas risadas e o olhar de Gustavo satisfeito. Quando ela finalmente entrou no carro, o silêncio foi pesado. As mãos ainda tremiam no volante. Por alguns segundos ela apenas ficou ali, parada, olhando para o painel apagado. O celular vibrou. Uma mensagem. Ela nem precisou abrir para saber de quem era. Gustavo. Ela ignorou. Ligou o carro e saiu dirigindo sem rumo pelas ruas quase vazias de Belo Horizonte. As luzes da cidade passavam borradas pelos olhos dela. Não porque ela estivesse chorando, mas porque a cabeça parecia distante. O caminho acabou levando Mariana para casa. O apartamento estava escuro quando ela entrou, silencioso demais. Ela tirou os sapatos perto da porta e caminhou devagar até a sala. Tudo ali parecia igual. O sofá, a mesa de centro, as fotos nas paredes, fotos de viagens, aniversários, conquistas, histórias que agora pareciam pertencer a outra pessoa. Mariana pegou um dos porta-retratos. Era uma foto antiga. Ela e Gustavo sorrindo em frente a um pequeno escritório alugado anos atrás. O primeiro espaço da empresa dele. Ela lembrava daquele dia. Gustavo tinha chorado quando assinou o contrato. Se isso der certo, foi por sua causa, ele disse naquela época. Mariana ficou olhando aquela foto por alguns segundos. Depois colocou o porta-retratos de volta na mesa. O silêncio voltou a preencher a sala. Ela caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e fechou de novo, sem pegar nada. Sentou na cadeira e ficou ali, sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana deixou a cabeça cair sobre os braços. A vontade de desistir apareceu ali, forte, porque lutar parecia cansativo demais, porque talvez fosse mais fácil simplesmente ir embora, sumir, recomeçar em outro lugar, sem explicações, sem confronto, sem aquela guerra. O celular vibrou de novo. Ela pegou. Outra mensagem de Gustavo. Você devia ter ficado em casa. Mariana encarou a tela por alguns segundos. E algo dentro dela finalmente quebrou. Não foi tristeza. Foi outra coisa. Uma sensação diferente. Como se todas as peças da história finalmente tivessem se encaixado. Ela percebeu que Gustavo não estava apenas traindo. Ele estava tentando apagar a história dela. Transformá-la numa nota de rodapé na própria vida. Mariana levantou da cadeira. Foi até o escritório do apartamento. Abriu uma gaveta. Dentro dela havia vários documentos antigos da empresa. Contratos, registros, papéis que ela ajudou a organizar anos atrás, quando ainda participava de tudo. Ela começou a folhear. No começo, apenas por hábito. Mas então, algo chamou sua atenção. Um contrato diferente. Mariana franziu a testa. Ela lembrava daquele documento. Era de uma negociação antiga, feita quando a empresa começou a crescer rápido demais. Ela puxou a cadeira e sentou. Leu com calma. Uma cláusula específica fez o coração bater mais forte. Gustavo sempre cuidou da parte pública da empresa, mas a estrutura legal tinha sido montada com a ajuda dela, e aquele contrato mostrava algo interessante. Muito interessante. Mariana pegou outro documento, depois outro. Algumas peças começaram a se encaixar. Ela percebeu algo que ninguém mais parecia lembrar. A empresa não tinha crescido apenas por causa de Gustavo. Havia decisões estratégicas, registros, e algumas delas ainda estavam oficialmente ligadas ao nome dela. Mariana encostou na cadeira. Respirou fundo. Pela primeira vez naquela noite, um pensamento diferente apareceu. Talvez Gustavo estivesse tão ocupado tentando humilhá-la que esqueceu de algo importante. Ela não era apenas a esposa, ela fazia parte da história da empresa. E talvez mais do que ele imaginava. O celular vibrou novamente.
Dessa vez, não era Gustavo. Era uma notificação antiga de contato. Um nome que ela não via há anos. Carlos. Um antigo amigo da época em que a empresa ainda era pequena. Advogado. Um dos poucos que conhecia toda a estrutura do negócio desde o começo. Mariana olhou para o nome por alguns segundos. Depois pegou o telefone. Digitou uma mensagem curta. Carlos, você ainda trabalha com direito empresarial? Alguns segundos depois, a resposta chegou. Trabalho sim. Por quê? Mariana olhou para os papéis espalhados na mesa. E um pequeno sorriso apareceu pela primeira vez naquela noite. Ela digitou novamente. Acho que chegou a hora de revisar algumas coisas. Do outro lado da cidade, Gustavo provavelmente acreditava que tinha vencido, que aquela noite tinha encerrado a história. Mas Mariana já tinha entendido uma coisa. Algumas humilhações não terminam quando acontecem. Elas apenas marcam o início de uma resposta. E naquele momento, pela primeira vez, ela sabia exatamente por onde começar. Na manhã seguinte, Mariana acordou mais cedo do que o normal. A cabeça ainda estava pesada, mas o sentimento era diferente da noite anterior. Não era mais aquela mistura de choque e humilhação. Agora havia foco. Os documentos ainda estavam espalhados sobre a mesa do escritório. Contratos antigos, registros de participação, atas de reuniões dos primeiros anos da empresa. Coisas que Gustavo provavelmente nem lembrava mais. Mariana passou os dedos por um dos papéis. Foi ela quem tinha organizado aquela parte quando tudo ainda era pequeno. Quando Gustavo passava noites em claro, tentando convencer investidores de que a empresa tinha futuro. Naquela época, ninguém acreditava. Quase ninguém, exceto ela. O celular vibrou. Era Carlos. Posso te encontrar hoje à tarde. Mariana respondeu apenas, café da Savassi, 3 horas. Horas depois, ela chegou ao café alguns minutos antes. Carlos entrou logo depois. Ele parecia quase o mesmo de anos atrás. Terno simples, pasta de couro na mão, olhar atento de quem observa tudo antes de falar. Quando viu Mariana, abriu um sorriso surpreso. Quanto tempo? Ela levantou. Faz uns bons anos. Eles se sentaram. Carlos olhou para ela com atenção. Eu vi algumas coisas sobre o Gustavo ultimamente. Mariana soltou um pequeno suspiro. Imagino. Ele inclinou a cabeça. Mas você não me chamou aqui para falar disso, né? Mariana abriu a bolsa e colocou alguns documentos sobre a mesa. Carlos começou a folhear. A expressão dele mudou aos poucos. Espera. Ele virou uma página, depois outra. Você ainda tem participação nisso? Mariana cruzou os braços. Tenho. Carlos levantou os olhos. Ele sabe. Ela balançou a cabeça. Ele esqueceu. Carlos recostou na cadeira. Isso aqui é grande. Mariana manteve o olhar firme. Quão grande? Ele juntou os papéis novamente. Se esses registros estiverem atualizados, você não é só a esposa dele. Ela não respondeu. Carlos continuou. Você é parte da estrutura da empresa. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Mariana respirou fundo. Então ele não pode simplesmente me apagar. Carlos soltou uma risada curta. Não sem uma guerra. Mariana apoiou os cotovelos na mesa. E se eu estiver pronta para isso? Carlos observou o rosto dela por alguns segundos. Então a primeira coisa que você precisa saber é que talvez a situação dele seja pior do que você imagina. Ela franziu a testa. Como assim? Carlos pegou o celular e abriu alguns arquivos. Eu ainda acompanho algumas movimentações da empresa dele. Ele deslizou a tela. Nos últimos 2 anos, tem coisa estranha aqui. Mariana inclinou o corpo. O quê? Carlos mostrou um relatório. Contratos inflados, transferências suspeitas, alguns pagamentos que não fazem muito sentido. Ela sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que ele está fazendo algo ilegal?
Carlos deu de ombros. Eu tô dizendo que, se alguém resolver investigar, ele vai ter que explicar muita coisa. Mariana ficou em silêncio. Uma mistura de raiva e surpresa começou a crescer dentro dela. Ele sempre dizia que a empresa estava voando. Carlos fechou o celular. Talvez esteja, mas às vezes empresas voam rápido demais quando alguém empurra da maneira errada. Mariana olhou pela janela por alguns segundos. Então, ele não só tentou me apagar. Carlos assentiu. Ele provavelmente também achou que você nunca entenderia o que estava acontecendo. Ela voltou a encará-lo. E eu entendi. Carlos sorriu. Você sempre foi a mais organizada da dupla. Mariana respirou fundo. Eu quero saber tudo. Carlos abriu novamente a pasta. Então vamos começar pelo básico. Durante as 2 horas seguintes, eles passaram por contratos, registros e relatórios. Peça por peça, algumas coisas pareciam apenas decisões ruins, outras pareciam muito mais sérias. Em determinado momento, Carlos parou. Isso aqui. Ele apontou para um documento específico. Esse contrato pode ser um problema enorme para ele. Mariana franziu a testa. Por quê? Carlos virou a folha para ela. Porque ele usou a empresa para garantir algo que não poderia ter feito sem a aprovação dos sócios. Mariana sentiu o peito apertar. E eu sou uma dessas sócias. Carlos assentiu. Exatamente. Ela ficou alguns segundos sem falar. Se isso vier à tona, Carlos completou, ele pode perder muito mais que a reputação. O silêncio caiu sobre a mesa. Mariana encostou na cadeira. Pela primeira vez desde a noite da humilhação, ela percebeu algo muito claro. Gustavo estava andando em terreno frágil, muito frágil. Carlos fechou a pasta. Agora, a pergunta é outra. Ela levantou os olhos. Qual? Você quer usar isso? Mariana demorou alguns segundos para responder. Porque aquela não era uma decisão pequena. Era o tipo de decisão que mudava o rumo de tudo. Ele tentou destruir minha vida. Carlos permaneceu em silêncio. Na frente de todo mundo. Carlos assentiu devagar. Então você quer lutar? Mariana respirou fundo. Não. Carlos franziu a testa. Não? Ela se inclinou para frente. Eu quero que a verdade apareça. Carlos soltou uma risada curta. No mundo dos negócios, isso costuma ser a mesma coisa. Mariana pegou um dos documentos da mesa. Se isso vier à tona, quando isso deveria acontecer? Carlos pensou por alguns segundos, depois sorriu. Num lugar onde ele não possa fugir. Ela inclinou a cabeça. Tipo onde? Carlos respondeu sem hesitar. No meio de um evento público. Mariana lembrou imediatamente da festa empresarial que aconteceria na semana seguinte. O maior encontro anual do setor, onde Gustavo sempre gostava de aparecer como o grande vencedor. Ela levantou os olhos. Ele vai estar lá. Carlos assentiu. Então talvez esse seja o lugar perfeito. Mariana respirou fundo. Mas precisamos de mais. Carlos abriu novamente o celular. Eu já estava pensando nisso. Ele mostrou outra lista. Algumas pessoas que trabalharam com ele recentemente. Mariana leu os nomes. Testemunhas? Carlos deu um leve sorriso. Pessoas que podem confirmar o que esses documentos mostram. Ela ficou em silêncio. A ideia começou a ganhar forma. Devagar, mas sólida. Carlos fechou a pasta. Se fizermos isso, tem que ser perfeito. Mariana assentiu. Vai ser. Ele apoiou os braços na mesa. Porque, se falhar, ele vai virar o jogo. Ela respondeu firme. Então, não pode falhar. Carlos levantou. Certo. Mariana também se levantou. Antes de sair, ele disse, tem mais uma coisa. Ela virou. O quê? Carlos abriu um sorriso leve. Você não vai entrar nesse evento sozinha. Mariana franziu a testa. Por quê? Carlos respondeu com calma. Porque quando tudo começar, você vai precisar de alguém ao seu lado. Ela pensou por um segundo.
Depois assentiu. E foi naquele momento que o plano começou a tomar forma de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gustavo provavelmente continuava acreditando que a história já tinha terminado, que Mariana estava derrotada, que aquela noite tinha sido o capítulo final. Ele só ainda não sabia de uma coisa. Algumas histórias não acabam na humilhação. Às vezes, elas apenas estão começando a virar. Nos dias seguintes, Mariana praticamente desapareceu da rotina social que Gustavo frequentava. Para quem olhava de fora, parecia simples. Depois da humilhação pública, ela tinha sumido por vergonha. E era exatamente isso que Gustavo queria que todos acreditassem. Enquanto isso, em silêncio, as peças começaram a se mover. Mariana passou quase 2 dias inteiros no escritório de Carlos. A mesa ficava coberta de documentos, relatórios financeiros e cópias de contratos antigos. Carlos caminhava de um lado para o outro enquanto revisava tudo. Se isso aqui estiver correto, ele ultrapassou vários limites legais. Mariana observava em silêncio. Ele sempre teve pressa demais. Carlos virou outro documento. Pressa é o menor dos problemas. Aqui tem garantia financeira da empresa sem autorização dos sócios. Ele levantou os olhos. Você. Mariana assentiu devagar. Ele sabia que eu tinha participação. Carlos respondeu. Mas provavelmente achou que você nunca iria usar isso. Ela cruzou os braços. Ele me subestimou. Durante aquelas horas, eles começaram a montar o que Carlos chamou de linha de queda. Cada documento mostrava uma parte da história. Transferências estranhas, contratos feitos sem aprovação, garantias financeiras assinadas apenas por Gustavo. E, em alguns casos, decisões que poderiam colocar a empresa inteira em risco. Carlos colocou alguns papéis separados. Esses aqui são os principais. Mariana olhou a pilha. São suficientes? Ele respirou fundo. Se aparecerem no lugar certo, são devastadores. Mas faltava algo. Testemunhas. Carlos abriu uma lista de nomes. Algumas dessas pessoas trabalharam diretamente nessas negociações. Mariana reconheceu 2 nomes. Eles vão falar? Carlos deu de ombros. Depende de como a conversa for. Nos 2 dias seguintes, ele fez algumas ligações. Algumas foram rápidas, outras demoraram mais. Em uma delas, Mariana percebeu o tom da conversa mudar. Carlos apoiou o celular no ombro. Você sabe que isso pode explodir, né? Silêncio do outro lado. Então talvez seja melhor você contar a sua versão antes que alguém conte por você. Ele desligou e olhou para Mariana. Temos um. Mariana sentiu o coração acelerar. Quem? Carlos respondeu. Renato. Ele estava na negociação daquele contrato grande. Ela assentiu. Ele vai falar? Carlos sorriu. Se for no momento certo, vai. A próxima parte do plano era mais delicada. Eles precisavam escolher o momento e o lugar. Carlos abriu o calendário de eventos do setor. Havia apenas um que realmente importava. O grande encontro anual de empresários da região. O mesmo evento em que Gustavo sempre gostava de aparecer como estrela. Mariana apontou para a data. Esse. Carlos assentiu. Perfeito. Ela respirou fundo. Ele vai tentar impressionar todo mundo, Carlos respondeu. E é exatamente por isso que vai doer mais. Mas enquanto o plano tomava forma, um problema apareceu. 2 dias antes do evento, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Ele atendeu no meio do escritório. Mariana percebeu a expressão dele mudar. Como assim você não vai? Silêncio. Renato, escuta. Mais silêncio. Carlos passou a mão no rosto. Você prometeu. Ele desligou. Mariana levantou imediatamente. O que aconteceu? Carlos suspirou. Ele ficou com medo. O estômago dela apertou. Então acabou? Carlos balançou a cabeça. Calma. Ele começou a caminhar pela sala. Ele não quer aparecer em público. Mariana cruzou os braços.
Sem ele, perdemos uma peça importante. Carlos parou, pensou por alguns segundos. Depois abriu o laptop. Talvez não. Ele digitou rapidamente. Alguns minutos depois virou a tela para Mariana. Olha isso. Era um conjunto de mensagens trocadas entre Renato e Gustavo sobre o contrato suspeito. Mariana leu em silêncio. Uma das mensagens chamou a atenção. Assina logo. Ninguém vai olhar isso. Carlos apontou. Isso é praticamente uma confissão. Mariana respirou fundo. Isso pode substituir o depoimento? Carlos respondeu. Se for apresentado da maneira certa, pode. Ela assentiu. Então seguimos. Carlos fechou o laptop. Seguimos. Na noite do evento, o salão já estava cheio. Empresários conversando, música baixa, garçons circulando. No centro de tudo, Gustavo conversava com alguns investidores importantes. Larissa estava ao lado dele, elegante, sorrindo para quem passava. Algumas pessoas comentavam. Eles formam um casal poderoso. Gustavo parecia completamente à vontade, seguro, confiante, como alguém que acredita que venceu. Na entrada do salão, duas figuras apareceram. Mariana caminhava calmamente. Ao lado dela, Carlos. Ela usava um vestido simples, mas elegante. A postura era diferente da última vez que esteve ali, mais firme, mais segura. Carlos inclinou a cabeça. Última chance de desistir. Mariana olhou para o salão cheio, para Gustavo rindo com os convidados. Depois respondeu calmamente. Ele quis um espetáculo. Carlos sorriu de leve. Então vamos dar um. Eles começaram a caminhar em direção ao centro do salão. E naquele momento, Gustavo ainda não fazia ideia de que a noite que ele imaginava ser mais uma celebração estava prestes a se transformar no maior desastre da vida dele. Gustavo estava no centro do salão, rodeado por alguns empresários que riam de algo que ele acabara de dizer. A taça de vinho girava lentamente entre os dedos dele, enquanto Larissa permanecia ao lado, com aquele sorriso de quem acreditava estar no lugar certo. Esse foi o melhor ano da empresa até agora. Ele dizia alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. A gente ainda vai crescer muito mais. Um dos investidores levantou a taça. Eu nunca duvidei. Outro comentou. Você soube jogar o jogo. Gustavo abriu um sorriso satisfeito. Negócios são simples. Quem fica parado, fica para trás. Algumas pessoas assentiram. Larissa apoiou a mão no braço dele. E ainda tem gente que acha que sabe competir com você. Algumas risadas surgiram. Foi nesse momento que Gustavo percebeu algo diferente. Alguns convidados começaram a olhar para a entrada do salão. Ele virou a cabeça e viu Mariana caminhando calmamente. Ao lado dela, Carlos. O sorriso de Gustavo desapareceu por um segundo. Mas voltou logo depois. Ele deu um gole no vinho. Olha só quem resolveu aparecer. Alguns convidados se afastaram um pouco para abrir caminho. Mariana e Carlos pararam a poucos metros dele. Larissa ergueu as sobrancelhas. Eu achei que você não ia ter coragem de voltar. Mariana ignorou. Gustavo levantou a taça como se estivesse brindando. Veio assistir? Mariana respondeu com calma. Na verdade, eu vim falar. Algumas pessoas se aproximaram discretamente. O clima mudou. Gustavo riu. Falar! Ele apontou em volta. Esse não é exatamente o lugar para drama. Carlos deu um passo à frente. Talvez seja o lugar perfeito. Gustavo olhou para ele, e o rosto dele endureceu. Você. Ele reconheceu. Carlos manteve a postura. Eu mesmo. Gustavo soltou um riso curto. Então agora você virou segurança dela? Algumas pessoas riram. Larissa comentou. Que cena patética. Gustavo olhou novamente para Mariana. Se você veio fazer escândalo, sugiro que pense melhor. Ela permaneceu tranquila. Eu não vim fazer escândalo. Ele inclinou a cabeça. Então veio fazer o quê?
Mariana respondeu sem levantar a voz. Lembrar algumas pessoas de certas coisas. Gustavo riu novamente. Que coisas? Ela olhou em volta do salão. Da empresa. O sorriso dele ficou mais largo. Ah, agora você virou especialista em negócios? Algumas pessoas riram novamente. Gustavo deu mais um gole no vinho. Mariana, você devia ter aceitado que esse capítulo acabou. Ele apontou para Larissa. A vida segue, Larissa sorriu. Alguns sabem evoluir. Gustavo voltou o olhar para os convidados. Desculpem por isso. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a realidade. Alguns investidores assentiram. Ele levantou a taça novamente. A empresa continua crescendo, e é isso que importa. Mas Mariana não se moveu. Ela apenas disse, crescendo ou se sustentando em contratos que não deveriam existir. O sorriso de Gustavo congelou por um segundo. Do que você está falando? Carlos abriu a pasta que estava segurando. O salão começou a ficar mais silencioso. Talvez seja melhor explicar, ele disse. Gustavo soltou um riso forçado. Isso é ridículo. Mas algumas pessoas já estavam olhando curiosas. Mariana pegou o primeiro documento. Esse contrato foi assinado há 2 anos. Ela mostrou para um dos investidores mais próximos. O senhor reconhece essa negociação? O homem pegou o papel. Franziu a testa. Sim, foi uma parceria grande. Mariana assentiu. Exatamente. Gustavo tentou interromper. Isso não prova nada. Mas Mariana continuou. A única coisa estranha é que essa decisão precisava da aprovação dos sócios. Ela levantou os olhos para Gustavo. E isso nunca aconteceu. Alguns convidados começaram a cochichar. Gustavo apertou a mandíbula. Você não entende nada disso. Carlos respondeu. Na verdade, ela entende mais do que você imagina. Ele puxou outro documento. Porque ela ainda tem participação na empresa. O murmúrio no salão ficou mais alto. Um investidor perguntou, participação? Carlos assentiu. Desde o começo. Gustavo ficou completamente imóvel por alguns segundos. Larissa olhou para ele. Isso é verdade? Ele respondeu rápido demais. Não, mas Carlos já mostrava outro documento. Registro oficial. O homem que segurava o primeiro papel levantou os olhos. Isso parece legítimo. Gustavo tentou rir. Papéis antigos não significam nada. Mariana então pegou o celular de Carlos. Talvez isso ajude. Ela mostrou a tela para o mesmo grupo. Uma troca de mensagens apareceu. Uma delas dizia, assina logo. Ninguém vai olhar isso. O nome no topo da conversa era claro. Gustavo. O silêncio caiu sobre o salão. Ele engoliu seco. Isso foi tirado de contexto, Carlos respondeu. Então talvez você queira explicar melhor. Outro empresário pegou o telefone para olhar. Isso parece bem direto. Larissa recuou meio passo. Gustavo percebeu que os olhares ao redor estavam mudando. Antes curiosos, agora desconfiados. Ele tentou recuperar o controle. Isso é um ataque pessoal. Mariana manteve o olhar firme. Não, ela respondeu. Isso é só o começo. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio que tomou o salão foi pesado, quase estranho demais para um evento que, minutos antes, parecia uma celebração. O empresário que segurava o celular ainda olhava para a tela. Ele levantou os olhos devagar. Gustavo, isso aqui é sério. Algumas pessoas começaram a se aproximar mais. Antes estavam apenas curiosas. Agora queriam ouvir cada palavra. Outro investidor pediu o telefone. Deixa eu ver. Ele leu as mensagens. Depois levantou as sobrancelhas. Você disse que ninguém ia olhar esse contrato? Um murmúrio começou a crescer no salão. Larissa olhou de um rosto para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Gustavo, fala alguma coisa. Ele abriu a boca,
Mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Um homem no fundo comentou: "Isso não parece bom." Outro completou: "Se ele assinou isso sem autorização." As frases começaram a se espalhar como fogo. Antes aliados, agora analistas. Renato, o empresário que tinha participado da negociação original, apareceu no meio do grupo. Ele olhou os documentos. Depois, olhou para Gustavo. Eu sabia que esse contrato ia dar problema. Algumas cabeças se viraram para ele. Você sabia disso? Alguém perguntou. Renato respondeu com um suspiro pesado. Eu questionei na época. Gustavo virou para ele imediatamente. Você também assinou. Renato balançou a cabeça. Assinei porque você garantiu que os sócios estavam de acordo. O murmúrio aumentou. Um dos investidores comentou: "Isso pode ser fraude societária." Outro disse: "Se isso vier à tona, a empresa pode afundar." Larissa agora parecia completamente perdida. Isso é algum mal-entendido. Mas ninguém mais prestava atenção nela. Todos os olhares estavam em Gustavo. Ele respirava mais rápido agora. A arrogância que dominava a postura dele minutos antes tinha desaparecido. No lugar dela havia tensão. Um homem mais velho, conhecido no setor, falou alto o suficiente para todos ouvirem. Gustavo, você mentiu para os investidores? Silêncio. Ele tentou responder. Não é assim que funciona. Mas a frase soou fraca. Mariana permaneceu quieta, apenas observando, porque pela primeira vez naquela noite, ninguém estava olhando para ela com pena. Todos estavam olhando para Gustavo, e o clima no salão tinha mudado completamente. O mesmo público que antes ria com ele, agora sussurrava contra ele. Um empresário balançou a cabeça. Eu coloquei dinheiro nessa empresa. Outro cruzou os braços. Eu também. Renato respirou fundo. Se esses documentos forem confirmados, vai ter investigação. A palavra caiu como um peso. Investigação. Larissa deu um passo para trás. Gustavo, você disse que estava tudo certo. Ele olhou para ela, mas não respondeu. Um dos investidores devolveu o celular para Carlos. Isso precisa ser revisado imediatamente. O salão inteiro agora estava tomado por murmúrios. Alguns convidados começaram a se afastar. Outros olhavam para Gustavo com uma expressão completamente diferente da que tinham no começo da noite. Respeito tinha virado desconfiança. Admiração tinha virado julgamento. E, no centro de tudo, Gustavo estava sozinho. Ele percebeu isso e tentou recuperar o controle. Ele levantou a voz. Isso é um ataque. Mas ninguém riu. Ninguém concordou. A plateia tinha virado, e Gustavo sabia disso. Ele passou a mão no rosto. Esses documentos não provam nada. Carlos respondeu calmamente. Então você não vai ter problema em mostrar todos os registros da empresa. Gustavo não respondeu. E esse silêncio disse tudo. Um empresário falou em tom seco. Eu quero acesso imediato às auditorias. Outro completou. Eu também. Renato suspirou. Isso vai ficar feio. Larissa olhou ao redor e finalmente percebeu que algo muito sério estava acontecendo. Ela soltou o braço de Gustavo. Devagar. Como se, de repente, não quisesse mais estar associada àquela cena. Aquela pequena ação não passou despercebida. Algumas pessoas notaram e cochicharam. Gustavo percebeu e algo dentro dele finalmente quebrou. Vocês estão exagerando. Mas agora ninguém mais estava disposto a protegê-lo. A queda já tinha começado e não havia mais como parar. Gustavo olhou ao redor. Os rostos que antes sorriam para ele agora estavam fechados. Alguns conversavam em grupos pequenos. Outros simplesmente se afastavam. O salão que minutos antes parecia o palco da vitória dele, agora parecia um tribunal. Ele apontou para Mariana. Isso foi planejado. Ela não respondeu. Apenas manteve o olhar firme. Gustavo soltou uma risada nervosa. Claro que foi. Ele começou a andar de um lado para o outro. Você esperou o momento.
Carlos respondeu calmamente. Na verdade, foi você quem criou esse momento. Gustavo parou. O rosto dele estava vermelho agora. Você sempre quis me derrubar. Mariana falou pela primeira vez desde que a plateia virou contra ele. Não. A voz dela saiu tranquila. Eu só esperei você mostrar quem realmente era. O silêncio voltou. Gustavo olhou em volta novamente, procurando apoio. Mas ninguém falou nada. Larissa já estava a alguns passos distante, observando tudo de longe. Um investidor caminhou até Gustavo. Até que tudo isso seja esclarecido, eu estou retirando meu apoio. Outro empresário concordou. Eu também. A frase se espalhou rápido. Como uma reação em cadeia, cada nova declaração parecia tirar mais um pedaço do poder que Gustavo tinha construído. Ele começou a perceber o tamanho do problema. Vocês não podem fazer isso, mas podiam e estavam fazendo. Renato aproximou-se pela última vez. Eu te avisei sobre aquele contrato. Gustavo respondeu com raiva. Você também assinou. Renato deu de ombros. Mas você mentiu. Aquilo foi o golpe final. Porque agora não era apenas Mariana falando. Era alguém que fazia parte do círculo dele. O empresário mais velho voltou a falar. Isso vai precisar de auditoria completa. Outro completou. E investigação. A palavra voltou. Investigação. Gustavo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, percebeu algo que provavelmente nunca tinha imaginado. Ele estava sozinho. Totalmente sozinho. Mariana ainda estava ali, mas não sorria, não comemorava. Ela apenas respirava fundo, como alguém que finalmente tinha saído de um peso enorme. Carlos colocou a mão no ombro dela. Acabou. Mariana olhou uma última vez para Gustavo, o mesmo homem que dias antes tinha tentado destruí-la em público. Agora parecia menor, confuso, perdido no meio de um salão onde ninguém mais estava do lado dele. Ela virou e começou a caminhar em direção à saída, sem pressa, sem olhar para trás, porque algumas vitórias não precisam de aplausos, elas só precisam de silêncio. E naquela noite, o silêncio disse tudo. Mariana atravessou o salão lentamente. O barulho atrás dela ainda continuava. Murmúrios, pessoas conversando em grupos, algumas vozes mais altas discutindo contratos e auditorias. Mas conforme ela se aproximava da saída, aqueles sons começaram a ficar distantes, como se pertencessem a outro lugar, outra vida. Carlos caminhava ao lado dela. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Quando chegaram perto da porta do salão, ele finalmente comentou. Você tá bem? Mariana respirou fundo antes de responder. Eu acho que sim. Eles saíram para o corredor do hotel. O ar parecia mais leve ali fora. O silêncio era quase estranho depois de tudo que tinha acontecido lá dentro. Mariana encostou por um instante na parede. Fechou os olhos. A cabeça ainda processava tudo. A humilhação. Os anos de esforço, aquele momento no salão em que Gustavo tentou apagá-la da própria história, e agora a queda dele diante das mesmas pessoas que antes o admiravam. Carlos observou em silêncio. Você não parece alguém comemorando. Mariana abriu os olhos. Porque eu não tô. Ele inclinou a cabeça. Depois de tudo que aconteceu, isso é normal. Ela deu um pequeno sorriso cansado. Eu não fiz isso para destruir ele. Carlos cruzou os braços, mas ele se destruiu. Mariana não respondeu. Ela apenas olhou pela janela do corredor, onde as luzes da cidade de Belo Horizonte brilhavam ao longe. Depois de alguns segundos, disse: Eu só queria que ele lembrasse quem ajudou a construir tudo. Carlos assentiu. Agora ele vai lembrar. Eles ficaram ali por mais alguns instantes. Depois Mariana respirou fundo. Vamos embora. Alguns dias depois, a história já tinha se espalhado. Nos grupos de empresários, nas reuniões do setor, nos corredores das empresas que faziam negócios com Gustavo.
A palavra auditoria tinha virado assunto constante. Um breve comentário sobre Gustavo circulou entre investidores importantes. Ele vai ter que explicar muita coisa. Alguns contratos foram congelados, algumas negociações suspensas. E pouco a pouco, o império que ele acreditava controlar começou a balançar. Mas Mariana não acompanhava tudo de perto. Ela estava ocupada reconstruindo a própria vida. Numa manhã de terça-feira, Mariana entrou em um prédio comercial no centro da cidade. Nada luxuoso, nada parecido com os eventos que Gustavo costumava frequentar. Ela carregava uma pasta simples nas mãos. Uma placa discreta na porta dizia: Consultoria Estratégica. Carlos abriu a porta para ela. Bem-vinda ao novo escritório. Mariana olhou ao redor. Era pequeno. Uma mesa, algumas cadeiras, uma estante com espaço ainda vazio. Mas havia algo ali que fazia diferença. Aquilo era dela. Carlos comentou: Você sabe que podia ter ficado com muito mais da empresa. Mariana colocou a pasta sobre a mesa. Eu sei. Então por que não fez? Ela pensou por alguns segundos. Porque eu não queria passar o resto da vida lutando contra ele. Carlos sorriu. Então você escolheu começar de novo. Mariana assentiu. Do meu jeito. Algumas semanas depois, ela já tinha seus primeiros clientes. Pequenos empresários, empresas familiares, pessoas que estavam começando exatamente como Gustavo tinha começado anos atrás. Mas agora, Mariana tinha algo que antes não tinha: experiência e clareza. Numa tarde, enquanto organizava alguns documentos na mesa, um homem jovem entrou no escritório. Ele parecia nervoso. Você é a Mariana? Ela levantou os olhos. Sou. Ele respirou fundo. Eu ouvi falar de você. Mariana inclinou a cabeça. E? Ele colocou alguns papéis na mesa. Meu sócio quer me tirar da empresa. Ela observou os documentos. A história parecia familiar demais. O homem continuou. Ele disse que eu não faço mais parte do futuro do negócio. Mariana fechou a pasta devagar. Olhou diretamente para ele. E você acredita nisso? Ele hesitou. Eu... não sei. Ela levantou. Caminhou até a janela do escritório. As mesmas ruas da cidade estavam lá fora. Movimento, barulho, vida acontecendo. Mariana virou novamente para ele. Então vamos começar entendendo uma coisa. Ele levantou os olhos. Qual? Ela respondeu com calma. Quem ajudou a construir isso não pode ser apagado tão facilmente. O homem pareceu respirar mais aliviado. E naquele momento, Mariana percebeu algo importante. A história dela não tinha terminado naquela noite no salão. Aquilo tinha sido apenas o ponto em que ela finalmente deixou de viver na sombra de alguém. Agora, ela estava escrevendo algo novo, algo que não dependia de Gustavo, nem da queda dele, apenas dela. Naquela noite, enquanto fechava o escritório, Mariana passou pela estante e parou diante de uma foto pequena que tinha colocado ali. Era antiga, ela e Gustavo no primeiro escritório. Mas agora, aquela foto não doía mais. Era apenas uma lembrança, uma prova de que ela tinha estado lá no começo. Mariana apagou as luzes do escritório. Antes de sair, olhou uma última vez para a sala e disse baixinho para si mesma: Agora eu sei exatamente quem eu sou. Essa história me faz pensar em algo muito forte. Eu vi como a dor pode dobrar alguém por um tempo, mas também vi como ela pode transformar uma pessoa quando ela decide não aceitar mais ser diminuída. Isso me lembra que algumas quedas não existem para nos destruir, mas para nos mostrar a força que a gente nem sabia que tinha dentro da gente. Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme para o canal e mostra que histórias assim realmente valem a pena ser contadas. E eu também quero muito te conhecer melhor. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sério mesmo.
Eu sempre passo por lá para ler as mensagens e faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. Se você acredita no poder de histórias que mostram força, superação e recomeços, aproveita agora e se inscreve no canal. Ele ainda está crescendo e cada nova inscrição é o combustível que me faz continuar trazendo histórias cada vez mais impactantes para você. E não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que estão aparecendo agora na sua tela e continue assistindo. Tenho certeza de que a próxima também vai te prender até o final. Te encontro no próximo vídeo.